Muito boa tarde, amigos espíritas, queridos irmãos, irmãs, simpatizantes da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez com muita responsabilidade e em busca do sentimento mais profundo de humildade para honrarmos aí não somente esse espaço que o nosso irmão, o presidente da Casa, Denizar Cardoso, nos concede a oportunidade, mas também da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus Cristo e o nosso querido irmão Jesus também, que nos trouxe tantos alentos, e que estamos aí a aprofundar, a buscar, a compreender. Eu sou Miguel Brambila, é muito prazer mais uma vez estar aqui em sua companhia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Espiritismo até às 15 horas, onde estaremos falando sobre a vida futura. E antes de entrarmos no tema, agradecendo aí pela sua presença online, pela sua audiência, gostaria de fazer uma oração, Vamos fazer uma oração juntos, aproveitando o fim de semana, aproveitando aí o sábado, Vamos pedir a Deus que nos proteja, que seja feita a vontade de Deus nesse instante, que nós possamos juntos orar e, através dessa exposição, avançarmos na questão da força, na questão da fé, na questão de amor e na questão da certeza que estamos amparados pelo nosso Deus Criador e pelo nosso Pai. Protegei-nos e inspirai-nos neste momento, através da mediunidade, Senhor, sendo uma responsabilidade muito grande estarmos juntos e falarmos em nome de uma doutrina tão maravilhosa neste momento. Que seja feita a tua vontade, que assim seja. Então, meus caros amigos e amigas, irmãos espíritas, o nosso tema é a vida futura. Eu escolhi um trecho do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, está no Evangelho. Aí depois um trecho aqui psicografado do Evangelho segundo o Espiritismo, pelos grupos que Allan Kardec agregava e selecionava. Há um trecho que eu vou ler só o primeiro do capítulo, que é a vida futura, para nós conversarmos sobre isso. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Eu vou repetir a frase porque faltou um não aqui nessa frase, tá? Desculpem. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura, acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência.
Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença sem nenhuma certeza decisiva e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nelas se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela é bem representada e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus, né? Vou repetir essa frase aqui, só no finalzinho aqui, para que a gente possa, né? Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Esse é só o primeiro tópico aqui deste capítulo 2, a vida futura, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, juntos vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão, sem estarmos ligados ao Espiritismo. O que seria de nós neste momento de transição planetária? Mas, através das nossas boa vontade, né, de estarmos andando na direção do processo de evolução espiritual, vamos aos poucos buscando aquilo que Jesus nos disse, que é a verdade. Busca a verdade e a verdade te libertará. Eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Para olharmos para o futuro, para compreendermos o presente, precisamos voltar um pouquinho no passado para que a justiça de Deus fique mais clara em nossas mentes. E aí nós poderemos, então, com os corações mais resignados, avançarmos neste momento, né, de dores e sofrimentos ao qual estamos retidos e estamos limitados na nossa ação de livre-arbítrio até um limite bastante pequeno, vamos dizer assim, subordinados àquilo que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, que é a vontade de Deus. Nós aqui, simpatizantes do Espiritismo, conhecedores e estudiosos da doutrina espírita, o que sempre foi aconselhado e sugerido desde o tempo de Allan Kardec, instruí-vos, amai-vos uns aos outros e instruí-vos, as duas asas do Espírito que nos complementarão rumo ao processo de crescimento espiritual para a aventura ao qual somos criados, a felicidade, herdeiros de Deus, que somos, porque somos criados por Ele,
temos então essas duas asas de uma ave, de um anjo, a nos transformar: o pensamento e os sentimentos. Então é necessário que voltemos um pouquinho a essa questão, porque Jesus mesmo disse que suas palavras seriam importantes nesses momentos, porque as suas palavras não passariam. Passarão essas e outras gerações, não sobrará pedra sobre pedra, mas as minhas palavras não passarão. E no trecho mesmo que diz, onde ele estava conversando com Pilatos, a sua importância, né, de dizer que se ele quisesse realmente, né, aqui na terra impor um reino material, ele o faria. Os seus ministros, né, os seus anjos guardiões, imporiam através da violência, através, né, da mesma espada que fere, a sua lei. Só que isso não traria consciência, isso traria escravidão. E o objetivo de Jesus era libertar as criaturas da escravidão. Vários tipos, né, de conceitos e palavras que nós temos que dimensionar, contextualizar também dentro de nós, como compreendemos o que é cada termo. O que é escravidão, o que é liberdade, o que é tempo, o que é o futuro, o que é o passado. Nesse autoconhecimento de nós mesmos é que nós vamos então entender o processo de caminhada ao qual estamos inseridos já há algum tempo, considerando ser o tempo uma criação também da justiça de Deus e da sua misericórdia e da sua obra maravilhosa, que é a vida eterna, a imortalidade do ser, da alma, e que estamos também sendo merecedores disso, desta luz, atualmente. Independente de que grau de evolução estejamos neste momento, nenhuma ovelha se perderia, disse Jesus Cristo, que estaria também entre nós. Então, para que nós tenhamos esperança de que tudo passa, como disse o Chico Xavier, e que as coisas boas passam, as coisas ruins passam, e que a transição é uma constante no planeta e no universo, não somente a transição planetária, a impermanência, a transformação das coisas, das realidades, o movimento constante de tudo em direção ao perfectível, ao mais belo, ao melhor, é a lei de progresso, que está também neste mesmo capítulo aqui, logo adiante, né? Ponto de vista, né? Destino da terra e causas das misérias humanas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, o progresso dos mundos, né? Tudo isso está, então, muito claro para nós, espíritas cristãos que somos, né? Não é preciso dizer, porque as coisas já estão fundidas, né? Dentro do espiritismo, que é o termo criado por Allan Kardec, para que diferenciasse a doutrina espírita do espiritualismo e do cristianismo revisto de outra maneira, como disse também aqui na mensagem psicografada, que os cristãos acreditam sim na vida após a morte, mas não com a mesma misericórdia que nós que aceitamos, muitas vezes sem ver a vida espiritual, mas pela fé raciocinada. Eu digo muitas vezes sem ver porque espíritos como Chico Xavier, como Divaldo Franco, quase que não diferenciavam, né, os irmãozinhos desencarnados dos encarnados. É muito raro isso. E é muito difícil conviver com esse tipo de mediunidade, e são missionários realmente, basta ver as suas obras. Nós somos espíritas, imperfeitos, em desenvolvimento, e nem todo médium ou todo seguidor do espiritismo enxerga o espírito como se fosse um ser encarnado. Mas nós sentimos, nós temos intuição, nós temos sonhos. A mediunidade, o intermédio entre o mundo físico, esse que nós vivemos, dessa dimensão mais densa, e o mundo espiritual imediato, ela é uma palavra também criada por Allan Kardec. O livro dos Médiuns explica muito isso. E ela está popularizada também como o sexto sentido da humanidade nesta época, inclusive profetizada por João Evangelista
no Apocalipse, que era a popularização da mediunidade. Vossos velhos terão visões, vossos filhos terão sonhos, né? E falaremos aí aquilo que nos é inspirado neste momento pelos nossos anjos da guarda, para que caminhemos juntos na direção de uma vida futura melhor. Se quisermos escolher este caminho, ou se quisermos ficar à esquerda do Cristo, como ele disse, né? Os que estão à minha direita, os que estão à minha esquerda, para a separação do joio e do trigo. Numa das suas parábolas, ele disse, né, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos. Ele explicou a parábola lá numa história, né, que o inimigo havia semeado joio no campo de trigo. Ou seja, os inimigos do bem, os inimigos da verdade, os falsos cristos, os falsos profetas, aqueles que ainda não compreendem a lei de causa e efeito e a justiça de Deus, que a cada um será dado exatamente segundo as suas palavras, a sua irradiação, as suas obras, os seus atos, né, a sua moralidade. Jesus disse, deixai, né, na parábola, que o joio e o trigo cresçam juntos, mas que seriam separados, né, num determinado momento, no momento da colheita. Então, aquela vida futura que Jesus antecipou naquele momento, ela chegou. Nós estamos, como diz Haroldo Dutra Dias, vendo a transição planetária materializada neste momento de pandemia, aonde o desencarne coletivo não será nem o primeiro nem o último, né? Mas é o que mais se comenta, o que mais se analisa, o que mais se noticia. E nós estamos falando aqui do ponto de vista espírita, que vai passar. E só vai desencarnar aquele irmãozinho que estiver resgatando os seus débitos espirituais de uma maneira saudável, porque poderia ser muito pior. E Jesus Cristo, né, através da sua bondade, solicitou a Deus e encaminhou para nós, o nosso Criador, essa misericórdia que nos dá tempo de recuarmos para os nossos lares e pensarmos na vida futura de uma maneira mais inteligente e mais amorosa, como temos aí percebido, né, dentro da nossa condição de médiuns e de espíritas, né? De médiuns porque estamos aí num conflito com a nossa vida passada, e a outra, e a outra, e a outra, tendo, como dissemos aí, a necessidade de voltarmos ao passado, estabilizarmos a nossa consciência no presente para entendermos melhor o caminho da vida futura a qual estamos trilhando. Sabendo também que a mediunidade mais aflorada, ela nos obriga a um compromisso maior com o bem, com a caridade. Não que os outros também não tenham, né? Porque é um dever de cidadania. Fora da caridade não há salvação. Então não é nem preciso ser espírita para fazer a caridade. Num outro momento, também falando sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, falaremos da caridade moral e da caridade espiritual. Sempre lembrando que somos espíritas imperfeitos, andando passo a passo, mas andando. Mesmo, né, como dizia Chico Xavier, rastejando como um pequenino verme, né, estaremos andando para frente. O importante é não deixarmos, portanto, de andar. E que os nossos defeitos superem a nossa boa vontade de nos libertarmos destas nossas mazelas, de choros e ranger de dentes que semeamos, deste joio, dessas ervas daninhas que colocamos no nosso próprio campo. Chico Xavier também dizia que o único mal que devemos temer é aquele que ainda há em nós. E qual é o mal que há em nós, portanto, que ainda não tratamos, oriundos das nossas vidas passadas? O orgulho é o principal deles, em achar que merecemos mais do que construímos de bem. E assim, ele mesmo dizia que se fôssemos pesar na balança o grau de merecimento que temos na justiça divina, e não fosse a misericórdia infinita de Deus, né, a nossa chance de reencarnar seria muito rara, quase que impossível. E há também no Evangelho e em outras questões, aí o Raul Teixeira tem um maravilhoso áudio sobre isso no YouTube, né? A necessidade da reencarnação. Por que estamos aqui reencarnados? E as causas e efeitos, como temos comentado. Então, caros amigos, caros irmãos, né, deste grupo maravilhoso, né, e tão abençoado que é aqui o Harmonia e Luz, é preciso que tenhamos a certeza de que nós estamos subordinados à vontade de Deus e que superemos este momento de prepotência intelectual a qual atingimos, aonde a nossa tecnologia só serve a interesses específicos e não serve à humanidade toda, né? Não serve, está sendo necessário, por exemplo, ainda por causa da desconfiança global
de uns aos outros, porque já a palavra não serve, um acordo de autoconhecimento das pesquisas científicas para que o país que descobrir a resposta para esta doença que não tem cura e não tem vacina ainda, que é a Covid-19, possa transmitir para os outros países. Né? Então avançamos. Veja bem, né, que apesar da dor, né, se não avançamos pelo amor, avançamos pela dor. No futuro vamos avançar mais ainda. Um romeno, que agora não me recordo o nome, mas já no tempo de Allan Kardec já intuiu no plano espiritual a língua futura da nossa humanidade, que vai superar a Torre de Babel ao qual vivemos, que se chama Esperanto. Está aí na literatura espírita, nas revistas espíritas, e que será aí uma língua aonde todo mundo poderá falar, que vai superar o inglês, que é a língua mais falada no mundo atualmente, né? Entre outras. Ou seja, avançamos. Né? Veja que Deus está nos colocando, então, como dissemos já em outros momentos, na questão da necessidade de compreendermos como dependemos uns dos outros, que nós não podemos viver sozinhos, como somos interligados e que é muito melhor amar do que oprimir. A vida futura só será feliz, só será pacífica quando vencemos exatamente essas questões. Como o orgulho age em nossos corações, né? Joana de Ângeles é muito positiva e muito clara nesse sentido, né? Ele nos torna como os romanos orgulhosos, merecedores auto-merecedores, se achando, né, merecedores de invadir territórios alheios, de conquistar, de avançar em fronteiras, de usarem o poder, né, da sua própria violência sobre os outros, de matar, né? Mas Jesus lembrou isso também na parábola contada, não foi uma parábola, num fato que está no Evangelho, quando ele foi encontrado pelos soldados romanos e Pedro impulsivamente cortou a orelha do soldado. Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? O que quis dizer Jesus? Que ali estava mais uma vez o fenômeno da lei de causa e efeito em ação, a cada um segundo as suas obras, a justiça de Deus, a certeza de que nós estamos subordinados à perfeição, de que realmente nós estamos sendo construtores do nosso próprio destino. E sim, como disse no começo, para que nos localizemos nesse processo espiritual, é preciso ter a humildade conosco mesmos. Não adianta nós termos aí todo o conhecimento espírita, sabemos disso, e na prática não tentamos aí que seja ferro e fogo, com a bigorna, né, da humilhação espiritual, que nós temos que nos colocar, tentarmos ser humildes, né? Não precisa lavar os pés dos apóstolos, porque nós não somos Jesus Cristo, né? Nem simbolicamente, porque seria um farisaísmo. Sabe-se, né, que na literatura, e está também nas obras espíritas, os fariseus eram, né, religiosos da época, aonde Jesus disse: porque vocês, na questão do lavar as mãos, né, Jesus faria as coisas justamente para provocar um debate filosófico, dizia: vocês dão muito valor a gestos exteriores, quando a boca fala daquilo que o coração está cheio. De que adianta, né, vocês se assemelharem a túmulos, né, que são brancos, bonitos, por fora e por dentro cheios de podridões. Nós sabemos pelo Espiritismo, então, que nós irradiamos aquilo que somos, que quando chegarmos no mundo espiritual, não vai nos ser pedido quanto tínhamos, quais eram os nossos tesouros, né? Mas sim o bem que fizemos, a caridade que fizemos, o resgate, o perdão que carregamos, né, e aplicamos na prática. É por este exercício que nós estamos reencarnados, sendo a reencarnação uma lei de Deus. E estamos retidos na reencarnação, inclusive. Nós podemos, entre uma reencarnação e outra, postergarmos este momento, né, por covardia espiritual, por medo ou por orientação, inclusive até dos nossos mentores espirituais, se nós estamos numa morada, né, do plano espiritual. Porque é muito bom ficar lá, né, desde que você tenha lá uma atividade, você não vai ter que pagar contas, você não vai ter que envelhecer, você não vai ter doenças, você já sabe lá que você é imortal, você lembra disso, né, porque você está lá, né, você sabe que a morte não existe, etc, etc. Então é natural que nos acomodemos lá. Mas como quando temos aí uma boa vontade, né, depois de muita conversa com o Ministério da Reencarnação, com o Anjo da Guarda, etc., sentimos o impulso de evoluirmos, darmos um passo adiante na evolução. Fazemos um plano plano evolucional, né, de evolução, planejamento, né, e aí escolhemos pais,
eles vão saber que seremos seus filhos, vão ser convidados a ser nossos pais. Escolhemos mais ou menos qual vai ser a nossa genética espiritual. Eu, não por acaso, né, sou míope desde os 4 anos, por alguma razão devo ter escolhido isso, né? E assim por diante. E aí, dentro da família, nossos irmãos, etc., todo um processo, né, orientado por Deus. O espírito rebelde, muitos existem, com má vontade, com grande força intelectual, podem atrasar esse processo nos umbrais por muito tempo, perdendo inclusive o seu corpo espiritual em alguns momentos. Aí tem a reencarnação compulsória. Mas vamos falar de nós, né? Aqui na faixa mediana, né, onde nós estamos. Reencarnamos, passamos pelas etapas de nossas vidas, né, com um grau percentual de livre-arbítrio de acordo com o nosso grau de evolução, para que nós possamos ter o merecimento daquilo que conquistarmos no fim das nossas vidas. O próprio Chico Xavier teve isso, né, ele ia negociando aí o número de livros que ele ia escrever, negociando se ele ia casar ou não, né, eles iam passando para ele qual era o plano kármico dele. E aí entra, então, nisso, como nós temos o esquecimento, para que nós possamos ter o merecimento daquilo que somos, o esquecimento, justamente para que nós aos poucos lembremos, através de sonhos, através de fatos que aconteçam, a palavra resignação. Que a gente custa às vezes para entender o significado das palavras. Resignação significa aceitarmos aquilo que nós não conseguimos mudar e mudarmos com amor e com fé e num critério de perdão, de caridade, aquilo que nós podemos. Fazer ao próximo o que dele eu gostaria de receber. Muitas coisas, portanto, que não estão nas nossas mãos, por exemplo, como este momento agora, que está à mercê de qualquer cálculo matemático de economistas, de vigilância sanitária, etc., mas está nos levando a entender que o planeta é um só, que a humanidade é uma só, que não importa a fronteira, não importa o grupo étnico, não importa a cor, não importa a idade, não importa a classe social, que este micro-organismo, né, que é o checkmate que Deus nos dá, porque é uma cadeiazinha genética que se acopla na nossa célula, e muda. E aí, nós estamos aí no decifra-me ou te devoro desta questão. Quando tivermos o merecimento para isso, né, quando os oceanos estão recebendo menos plásticos, a atmosfera está recebendo menos, né, monóxido de carbono, as fábricas, né, estão revendo aí as suas questões, né, de produtividade. Nós estamos aprendendo pela força do sentimento deste momento, né, a dividir um monte de estoque de coisas produzidas que só serviam para quem tinha acesso econômico com as outras pessoas que não tinham nem acesso, né, a R$1 por dia, nem água potável. Deus resolveu cuidar do planeta e Jesus Cristo, né, na sua misericórdia e administração como gestor do planeta, trazendo para nós, então, evitando, né, uma explosão atômica em nossos ambientes terrenos, a reconstrução através dessa questão de recua, manda todo mundo, né, recuar, para que depois, né, quando tiver o merecimento, aos poucos, né, cada um segundo as suas obras, nós teremos o avanço para uma sociedade material melhor. Ainda, né, no processo de transição planetária, visando entrarmos num processo, né, de mundo de regeneração para um mundo feliz. Então, como dissemos, não podemos voltar ao futuro ou ir ao futuro sem referenciarmos aí a Gênese, que está no livro de primeiro, segundo aí do Allan Kardec, falando justamente sobre isso. Veja como ele se preocupou com tantas coisas. A Gênese, que é a criação da Terra, que é um dos milhares e milhares de planetas do universo, né? Copérnico foi obrigado a se retratar em 1640 e tantos, por aí, porque ele desencarnou naquele período, que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário, por negação à ciência da época. E ele, no seu julgamento, se retratou, foi condenado à prisão domiciliar, mas ele disse entre dentes, mas que gira, gira. Ou seja, ele não podia impor a verdade é de cada um de nós, né? Então, vamos dizer assim, localizados no ponto do universo ao qual estamos, a primeira revelação, Moisés e os 10 mandamentos. A segunda revelação, Jesus Cristo e a sua passagem pela terra, né? E os 3 anos de pregação pública, aonde trouxe essa força maravilhosa, né? Que é toda essa vida eterna que nós temos direito a usufruir, porque somos filhos de Deus.
E a terceira revelação, que é o Consolador prometido, né, o Espiritismo, os mundos espirituais, né, a certeza, né, popularizada, porque sempre existiu o fenômeno mediúnico desde os tempos antigos, né, as pitonisas, as bruxas, os médiuns da antiguidade que eram queimados nas fogueiras, né, que a própria Joana d'Arc, enfim, outros tantos que enxergavam os espíritos, que eram intuídos por espíritos, num controle da humanidade. E um livro de Chico Xavier, do Emmanuel, né, intuído para o Chico Xavier, que eu queria dizer no outro dia, é A Caminho da Luz, que é também um processo de evolução. Este período deve durar aí mais ou menos, né, o tempo da nossa regeneração, um período longo. A questão de uma data específica que se coloca, né, temos que tomar cuidado com isso. 2019. Chico Xavier não profetizou. O médium sério não profetiza. O médium, como o Divaldo Franco, não profetiza. Se ele quisesse dizer alguma coisa sobre o futuro, ele diria como a sua opinião, porque é um mecanismo, o espírito de verdade são muitas variáveis espirituais, né, que afetam a realidade. Tanto é que neste caso de isolamento social mundial, onde mais ou menos 50% da população do mundo recuou e de automóveis e tudo aquilo que falamos, está servindo para recuperar a camada de ozônio, o peso magnético da Terra, né, a quantidade de calor dos trópicos, porque estava afetando inclusive o magnetismo dos outros planetas também, a nossa mentalização negativa, as nossas formas de pensamento. Teremos que passar com tudo isso com amor e humildade para permanecermos na terra e lembrarmos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, os misericordiosos, porque herdarão a terra. Não significa que nós não vamos desencarnar neste momento, ninguém sabe. Quem sabe é Deus. Nós não podemos nos suicidar. Nós não podemos sair aí, bom, já que é assim, eu vou sair sem máscara, vou transmitir para todo mundo aí e não tenho medo. Não, não é isso. Mas não devemos ter medo porque a vida continua. Se por acaso um de nós ou algum da nossa família desencarnar neste momento, está expiando, está se purificando como se estivesse, né, tomando um banho de pureza, de purificação após vir de um mar de lama, de barro, para entrar com a túnica nupcial, como disse Jesus, no banquete, né, de uma nova terra, na próxima reencarnação que ele faça, visando aí já um mundo mais globalizado positivamente, mais próximo de uma única língua, aonde a abundância, a riqueza, a prosperidade será mais bem dividida, né? Todas essas questões estão de acordo com um planejamento, né? Eu vou só tomar um golinho d'água aqui para que eu não tussa, né? Com licença. Obrigado. Vira uma água fluida também, né? A gente coloca no o Evangelho no Lar, esses momentos de live, fica um Evangelho no Lar digitalizado. Tenho certeza que Jesus está entre nós também. Apesar, né, de nosso pouco merecimento, né, vamos receber o presente da sua presença com humildade, né, irmãos? Então, o que eu quero dizer, para concluirmos, né, nos últimos minutos que temos aqui, vamos até as 3 horas, mais 7 minutos, para que nós possamos, então, nos posicionar com humildade, sem medo, né? Claro que nosso instinto de proteção vai proteger a nós mesmos, né? Cuidar do corpo e do espírito, né? É uma lei de Deus, a lei de progresso. Jesus, por exemplo, nós tivemos vários exemplos que Deus não nos desampara, né? O símbolo do maná no deserto, quando choveu o alimento espiritual para aqueles que estavam no deserto. Vocês estão recordados disso, né? Caso não estejam, lembrem, né, que há isso também, inclusive nas outras religiões cristãs, que Moisés recebeu através de oração, né, o alimento espiritual. A multiplicação, né, dos pães e dos peixes que Jesus, né, também como parábola colocou. Ou seja, né, nós não vamos passar fome, frio, sede, maiores graus de violência, até algumas guerras, não todas, pararam por causa da pandemia, porque Deus, numa maravilhosa questão, num enigma pequenininho, invisível, né, do que é esse micro-organismo, que acaba sendo a bênção, que se não aprendemos por amor, vamos aprender pela dor, está nos dando como desafio. Inclusive Lacordaire, que é um filósofo também que está no Evangelho, fala, né, nas causas anteriores das aflições, para que, se ele fala bem nesses termos, né, o espírito rebelde será chicoteado, né? Ele fala bem assim, procuremos no Evangelho, aqui na edição que eu tenho, justamente isso. Se nós estamos reincidentes no mal,
se nós não honramos a nossa palavra, se nós insistimos, né, em prejudicar nosso semelhante, se nós insistimos em achar que somos só matéria, no materialismo, né, insistirmos em avançar nos erros que não são pecados no Espiritismo, mas são infrações à lei de causa e efeito, porque tudo aquilo de mal que nós fizemos volta para nós, é causa e efeito. É natural que nós soframos. Então, pelo choro e ranger de dentes deste momento, estamos atravessando o portal, iniciando o mundo de transição que estava previsto. Né? Passaram-se 20 anos já de 2020, nós achávamos que não ia chegar nunca e que não viveríamos disso. Né? Alguns de nós, inclusive, já viveram em outros planetas, das muitas moradas na casa de Deus que há também no Evangelho, logo nesse texto, a progressão dos mundos. Então, vamos pensar positivamente para concluir. A Terra está avançando. Não existe retrocesso. Se nós quisermos embarcar, né, na nave do bem, sempre há tempo. Somos os trabalhadores da última hora. Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Né? O que nós podemos fazer agora? Paremos com as teorias de conspiração humanas, porque não há uma disputa entre o bem e o mal ao redor do plano espiritual, que o plano espiritual estaria com dificuldades, né? Seria uma desordem de Deus. Né? Quem tem dificuldades de compreender a organização perfeita de Deus somos nós, porque somos desorganizados nas nossas empresas, nas nossas vidas, no nosso psicológico, e conseguimos só das nossas metas atingir um patamar de percentual baixo. Deus, que sabe até o fio de cabelo de nossas cabeças, o número de células que tem no nosso corpo, ele não tem começo nem fim. Achar que ele está sendo surpreendido pela pandemia, pelo coronavírus que surgiu, mesmo que tenha sido manipulado pela maldade humana. Achar, por exemplo, que nós não passamos por várias transições planetárias infinitamente no universo, outros planetas, outros espíritos, é uma pequenez ainda da nossa compreensão espiritual. Nós temos que entender que isso já aconteceu e que não está surpreendendo Deus. Não há um poder. O Espiritismo não acredita que exista o mesmo poder que outras religiões colocam como demônios, como figuras do mal, associados ao mesmo poder de Deus. São espíritos pequenos, filhos de Deus, sofredores, mas que não se aproximam sequer da fração de Deus. E um dia também serão anjos. Como disse o texto aqui, que Jesus não falou na época, né, que as pessoas não poderiam ser anjos porque eles não entenderiam. Nós podemos entender sim agora, pelo menos em parte, que no futuro seremos anjos, depois de muitas e muitas reencarnações, quantas forem precisas. O nosso futuro, portanto, está em nossas mãos. Deus Pai nos cria para o bem, assim como você quer o bem dos seus filhos, dos seus familiares, de quem você ama, até mesmo dos seus pets. Né? A vida futura nos reserva um mundo de paz e prosperidade espiritual, prosperidade material. Cristo fez a questão de dizer que não estava disputando com Pilatos nem com Roma o poder, porque ele sabe que o materialismo é muito forte. Quando ele disse, né, que é mais fácil, né, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não quis condenar a riqueza. Ele quis condenar não era de Cristo, mas ele quis advertir a consciência para o apego. Né? E veja bem que, inclusive, nós temos que gastar reservas que estavam programadas para viagens, estavam programadas para prazeres pessoais, quando as migalhas de nossas mesas caem de caridade. A sociedade só se encaminhava para isso, né? Tecnologias avançadas e crianças bebendo esgoto, bebendo água podre, né? E crianças morrendo de doenças que já deviam ser extintas já na era medieval, no mesmo planeta, na mesma fronteira. Essa é a mensagem que nós temos que ter, que vai passar quando tivermos já compreendido isso. Nós talvez tentemos ainda negar algumas questões, mas não vamos conseguir. Deus é maior que tudo. Né? Aquele que tem fé realmente, né, é a hora de aparecer e mostrar. Né? Jesus pede que falemos sobre isso, que levemos esperanças para as pessoas, que mostremos que a vida continua, que a vida é eterna, que as dores passarão, que até mesmo o maior dos sofredores, né, será recebido por Deus e a sua dor passará e ele será recompensado mais adiante.
porque ele está espiando aquilo que ele criou para si mesmo, e assim por diante. A lei de causa e efeito, a justiça divina, nos dá a certeza de uma vida futura de paz, de amor e de prosperidade. Né? Prosperidade em todos os sentidos, um mundo de belezas infinitas, inimagináveis neste momento, aonde todos, o forte ajuda o fraco, e é isso que Deus nos pede, inclusive também neste momento. Todos nós que estamos envolvidos e protegidos pelo Evangelho não teremos medo nesse momento. Aconteça o que acontecer. Né? Tenhamos coragem, porque desencarnar nós teremos que desencarnar, seja no desencarne coletivo, seja mais adiante. Nós não estamos aqui para ficarmos, é um mundo, né, temporário, inclusive a própria Terra é temporária, porque a verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui nós estamos de passagem e precisamos dessa esperança e precisamos transmitir esta esperança e trabalharmos o máximo que pudermos no bem dentro de nós para o próximo, para que esse momento seja amenizado, que já foi bastante, pela misericórdia de Jesus. Vai ser mais ainda. O tempo, né, não depende de nós, é de Deus. É o peso das coisas, é o grau de espiritualidade das coisas, é o grau de merecimento, é a justiça divina que sabe tudo o que acontece perfeitamente. Né, num grau de perfeição inimaginável por nós. Ok, meus queridos? Né? Eu acho que faltam muitas coisas a serem colocadas, a serem colaboradas, a imaginarmos, a refletirmos na prática ainda, né? A gente vai percebendo, né, o quanto não fizemos, né, quando acontecem essas coisas. Basta nós assistirmos aí o filme do Divaldo Franco, né, O Mensageiro da Paz, para vermos ou do Chico Xavier também, como estamos distantes nisso de Jesus, ou de outras religiões também, né? Mas chegaremos lá. Né, porque nós temos que ter autoestima, né? Sabemos o quanto é difícil estarmos dentro de uma casa espírita, dentro da doutrina espírita, o quanto é difícil deixarmos o apego de nossas coisas materiais e emocionais de ódio, de rancor para trás, mas estamos andando. Né? Tem várias histórias nesse sentido para contar, na direção de começarmos todos os dias, a cada dia, bastando a sua atividade, o seu trabalho, porque Jesus está por nós, Ele está conosco neste momento. E está com todos nós, todos os dias. Nossos anjos da guarda também estão. Deus é nosso Pai Criador e nos criou para a luz. A vida futura será melhor, com certeza. Aguardemos com fé, com coragem, para que nós possamos transmitir, nesse momento, na nossa responsabilidade espiritual de espíritas que somos, representando realmente aquilo que fazemos todos os dias, ao nosso irmão que está precisando de um consolo, como Jesus nos dá todos os dias. Tá bem? Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira teremos uma nova live, é um prazer, né? Que a luz do bem irradie em nossas casas nesses momentos, aos irmãos, né? Em todos os sentidos, nas ruas, nos hospitais, nos ambientes de trabalho, nas autoridades políticas. Vamos pedir a Deus que nos inspire, não somente a cura para esta doença, mas também nos inspire, né, o merecimento para que chova aqui na nossa região, né, que tem bastante gente sofrendo também, mas que seja feita a vontade dele. Muito obrigado, até a próxima. Foi um prazer de coração. Muito obrigado pela oportunidade de me escutarem. Bem? Valeu, um abraço.